Bom dia, pessoal. Quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite, feliz por estar aqui hoje conhecendo a Igreja Batista do Catuaí, pastor Marcos Cunha, que eu já tinha ouvido falar tanto, o próprio Diego também, que eu já tinha ouvido falar. É muito bom estar com vocês, é muito bom também estar com todos vocês aí, e quem sabe nesse tempo a gente possa até conversar um pouco. É uma alegria mesmo para mim. Bom, eu sou o Thiago, eu sou gaúcho, um gaúcho macho, né? Estou na final da Copa do Brasil e Colorado. Não, só perdemos para o Flamengo semana passada, dei uma choradinha, mas já passou. E eu sou casado com a Nath, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha esposa, porque a gente, uma semana atrás, nós completamos 5 anos de casamento, então não é muito tempo, mas é o suficiente para descobrir o quão especial o casamento é. E eu conheci a Nath lá em Dayatuba, cidade onde é a Igreja Red, quando nós estávamos começando a igreja. E eu é, tive um boom, né? Eu costumo dizer que o homem, quando ele se apaixona pela mulher, ele tem um boom, né? O boom na versão feminina é o plim. Eu tive o boom, a Nath diz que teve o plim, né? E depois de 2 anos, mais ou menos, de namoro, eu tomei coragem e eu pedi a Nath em casamento. Eu sou surfista e eu preparei 2 pranchas de stand-up na beira do mar e eu levei ela bem fundo lá dentro do mar. E aí eu virei para ela e falei assim: amor, ou você casa comigo ou eu te afogo agora aqui mesmo, né? E aí ela disse: tá bom. Tem tubarão aqui? Eu falei: tá cheio de tubarão. E aí ela topou casar comigo e nós nos casamos e Deus abençoou. Uma das coisas interessantes sobre a minha esposa é que ela é fotógrafa, é uma fotógrafa muito bem sucedida hoje no Brasil. Vocês podem conhecer o trabalho dela, porque eu sou muito fã, incrível, eu gosto de excelência. E a minha esposa, eu ajudei a formar também o negócio dela na área de fotografia, e é um trabalho incrível. Quem quiser procurar aí, Nath Smirnoff Foto, ela é bem conhecida e o trabalho é incrível mesmo. E uma coisa interessante sobre o nosso casamento: a Nath é uma mulher que ama muito a Deus, e uma das decisões da Nath é que ela não queria gastar muito no casamento, ela queria um casamento simples, porque nós entendíamos que o significado do casamento estava na presença de Deus e naquilo que Ele é, e não na festa. E aí a Nath falou assim: eu quero gastar o mínimo possível com decoração, eu quero usar a decoração do Criador, a decoração que Deus fez. E aí a gente foi procurar um lugar que fosse bonito, que tivesse natureza, e Deus preparou um dia daqueles, um pôr do sol maravilhoso, aquele dia de realmente olhar para tudo aquilo e dizer: uau, que Deus! E foi isso que aconteceu, Deus abençoou. Então a Nath é o segredo da minha vida, segredo do meu ministério. Ela é quietinha, ela é na dela, mas é ela que cuida do Tiago e me ajudou a ser o homem, o pastor que eu sou hoje, tá? Então isso é muito importante falar, eu sempre gosto de falar no começo. E eu sou pastor dessa igreja que se chama Igreja Red. O tema hoje do nosso encontro é Igreja na Prática. E assim como eu tive lá na Chácara Primavera falando sobre a igreja na prática, eles pediram para compartilhar um pouco sobre o que é a Red, como surgiu a Red, o que nós estamos fazendo na Red. Essa é a minha ideia hoje aqui, é compartilhar um pouco daquilo que nós temos feito como igreja. E de forma nenhuma, o que eu estou fazendo aqui é trazer um pacote, tá? De forma nenhuma. Eu não acredito em modelos de igreja dessa forma, eu não acredito em pacote. Eu acredito que a igreja ela é um organismo, e esse organismo ele se manifesta, ele, ele cresce em cada realidade de uma maneira diferente, cada contexto, cada povo, cada grupo de pessoas. Cada igreja possui o seu DNA, a sua identidade. Então eu não vim aqui para trazer mais um pacote para vocês. Então a ideia não é você aqui no final do encontro, agora eu vou fazer que nem a Red. Não, a minha ideia é hoje inspirar você, inspirar para que você fale: uau, eu posso pensar de forma inteligente, estratégica como igreja. Eu posso pensar em inovação, eu posso pensar em criatividade, sem abrir mão da essência. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui com vocês, compartilhando um pouco da história da Red, tá? Ah, Primeira coisa, se a gente vai falar de igreja, eu gostaria de começar trazendo um pouquinho de base para o que é igreja.
E para a gente falar sobre o que é igreja, eu quero desconstruir um pouco o que não é igreja. Igreja não é um prédio. Eu não vim aqui falar sobre um prédio, como você vai construir o seu prédio, tá? Porque a igreja não é um prédio. Jesus disse que ele ia construir a igreja dele com pedras vivas, ou seja, a igreja ela é feita de pessoas, é um agrupamento de pessoas. Então a igreja não é um prédio. Muitas vezes eu vejo pessoas que se perdem nesse conceito da antiga aliança, de que a igreja é o templo, é a casa do Senhor. Não, agora a partir do Novo Testamento, a nova aliança em Jesus Cristo, nós somos a igreja, né? Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa do Senhor, o Espírito Santo habita em nós, e nós juntos como corpo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali também, Jesus está presente, ali é o corpo de Cristo sobre a terra. Igreja não é um prédio, igreja também não é um evento. Porque na nossa cultura brasileira a gente gosta muito de evento, entretenimento, e a gente às vezes confunde igreja com evento. Igreja não é um evento de domingo, não é bater o cartão na igreja no domingo. Igreja é muito mais do que um fim de semana onde a gente vai participar de um evento. Igreja também não é um clube. A igreja ela não existe para o nosso entretenimento. A igreja ela existe para adorar a Deus. A igreja também não existe para melhorar a nossa autoestima ou para nos realizar pessoalmente. Porque a gente está vivendo hoje essa cultura que eu chamo de é a ditadura da felicidade, né? A ditadura da satisfação. A gente é refém desse negócio chamado felicidade. Então, é um mundo pão de açúcar, né? O que te faz feliz? Então, o casamento tem que me fazer feliz, o casamento tem que me realizar pessoalmente, a esposa tem que me realizar pessoalmente, o marido tem que me realizar, o casamento tem que me realizar pessoalmente, e a igreja tem que me realizar pessoalmente. Se não me realiza, eu caio fora, eu pulo fora, eu quero uma igreja que me faça feliz, né? Porque o que importa é ser feliz, né? Como o mundo aí fora diz, né? Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, segue o teu coração. Então eu também quero um trabalho que me realize pessoalmente, que me faça feliz. Então, recentemente eu preguei uma série na minha igreja chamada Fábrica de Ídolos, mostrando que o nosso maior ídolo se chama eu. O nosso mundo promove a adoração do eu, a centralidade do eu, e a Bíblia nos leva na direção contrária, na negação do eu. Então a igreja não tem a ver com aquilo que eu gosto, eu quero, ou que me satisfaz, ou que me realiza. A igreja não é para o seu entretenimento, a igreja ela existe para adorar a Deus, a igreja não existe para melhorar a sua autoestima, ela existe realmente para promover a glória de Deus sobre a terra como sua representante. Igreja também não é um restaurante, que a gente está acostumado com essa cultura de, não, eu chego no restaurante, eu quero um estacionamento, eu quero ser servido pelo garçom, eu quero que a comida chegue rápido, eu quero que a comida seja gostosa, e você chega no restaurante e você quer ser servido ali, tem os garçons, tudo mais, os garçons, e aí igreja não é restaurante, tá? Porque infelizmente a gente está trazendo essa cultura para dentro da igreja, essa cultura do consumismo. Então é como se a gente fosse no shopping. Tem muita gente que não tem um compromisso com uma igreja local, mas está envolvido com várias igrejas. E chega no domingo, a pessoa fala assim: que igreja eu vou hoje? O que eu estou afim? Hoje eu estou afim de louvor, então eu vou na igreja do louvor, né? Hoje eu estou afim de uma palavra, então hoje eu vou na igreja que tem uma palavra boa. Hoje eu estou afim de revelação, né? Hoje eu quero ouvir sobre a minha vida, sobre o meu futuro, então eu vou na igreja do reteté, né? Enfim, então as pessoas hoje, elas estão olhando para a igreja como quando elas vão no shopping, na praça de alimentação. O que eu quero hoje? Hoje eu quero comida japonesa, chinesa, comida de Minas, é hambúrguer, é pizza. Hoje eu estou afim do quê? Né? Infelizmente, muitas pessoas estão levando essa cultura para dentro da igreja também. Igreja também não é um negócio. Eu lembro que quando eu recebi meu chamado, aos 14 anos, meus amigos, eles ficavam me zoando e dizendo o seguinte: Tiago, vamos fazer o seguinte, você vai pregar na igreja e nós vamos recolher o dízimo. Aí todo mundo dava risada, né? Porque as pessoas veem a igreja como um negócio, infelizmente. Igrejas televisivas, né? Tem queimado o filme das igrejas evangélicas. Essa semana, um pastor, um membro da minha igreja, um homem um investidor, um empresário, ele veio conversar comigo porque ele recebeu uma proposta para
para entrar na sociedade de um produto que se chama óleo de Salomão. E esse óleo de Salomão vai ser vendido para uma grande igreja do Brasil. Eu não vou falar o nome dessa igreja, mas é uma igreja muito grande. E ele estava em crise, porque ele disse assim, olha, cara, já está com o contrato fechado, é um negócio gigante, muito dinheiro, muita grana, e vai ser vendido para aquela igreja lá, o contrato é esse. Aí nós reunimos nossa equipe pastoral para conversar sobre isso, e nós aconselhamos esse homem, dizendo que, biblicamente, nós cremos que é errado. É errado você entrar numa sociedade para vender um produto que você sabe que vai ser usado para o mal, né? Então, nós conversamos muito sobre isso, oramos junto com ele, e nós entendemos que igreja não é um negócio, e nós sabemos que as pessoas vão usar aquilo para um negócio. Então, enfim, a gente precisa parar para pensar nessas coisas e parar para pensar e relembrar o que é a igreja. Por isso, o que é a igreja? O que é a igreja? E se alguém precisa definir igreja, é Jesus, porque a igreja é uma ideia de Jesus. E foi exatamente isso que ele fez em Mateus 16, 18. Jesus nos traz um pouco da sua ideia do que é a igreja. Ele disse, aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Mateus 16, 18, ele disse, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é Jesus falando sobre esse projeto, sobre esse plano que ele tinha. E ele disse, as forças da morte não a conquistarão. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que aqui a palavra igreja não é nem uma tradução, é uma opção, é uma escolha, porque a palavra original aqui é eclesia, e eclesia significa chamados para fora, é um grupo de pessoas reunido em torno de um propósito, chamados por causa de um motivo. E qual é o motivo? O motivo é Jesus Cristo, a salvação. Hoje nós sabemos disso. É um grupo chamado por causa da sua fé em Jesus para viver como corpo de Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é isso, é que a igreja, ela é uma ideia de Jesus. A igreja não é ideia de homens. Muita gente olha para a igreja e fala assim, não, porque a igreja não acredita na igreja, porque a igreja ela é feita por homens. Não, Jesus fez a igreja com pessoas, mas ela é uma ideia de Jesus, é um plano de Jesus, e ela pertence a Jesus, ela não pertence a mim, não pertence ao Marcos, não pertence ao Diego ou outros pastores aqui, José Antônio, não pertence a nós, a igreja é de Jesus, é uma ideia dele, e nós somos chamados simplesmente com uma função dentro desse corpo, desse projeto de Jesus. Agora, o que eu acho também interessante nesse texto, é que ele disse o seguinte, eu vou começar, eu tenho uma ideia, eu vou começar algo, Pedro, tá? E vai ser algo muito especial. Eu quero dizer uma coisa para você, Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muita gente olha para esse texto e se questiona, nossa, porque infelizmente a Igreja Católica usa esse texto como base para o Papa, né, como representante de Deus na Terra, como a pedra angular da igreja, e isso está completamente errado, não é nada disso que Jesus Cristo quis dizer, e aí muitos teólogos tentam desviar, dizendo assim, não, Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando da afirmação de Pedro, quando Pedro disse um versículo antes, ou alguns antes, ele disse, tu és o Cristo, né? Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Né, profeta, tal, e aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira e diz assim, é isso aí, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Muita gente diz que Jesus está falando sobre a afirmação de Pedro e não Pedro. Até pode ser, mas eu não creio nisso, porque eu não consigo desvencilhar Pedro e a afirmação de Pedro, para mim é uma coisa só. E eu realmente creio que Jesus está falando sobre Pedro, não como um representante da igreja, ou líder da igreja, não é isso. Mas eu creio que ele está falando sobre Pedro, em primeiro lugar, porque foi ele que deu o nome de Pedro para Pedro, tá? Porque o nome dele era Simão. Se você for voltar nos evangelhos, você vai descobrir que o nome de Pedro era Simão, e Jesus disse, teu nome é Simão, mas a partir de agora eu vou te chamar de Pedro. Então Jesus estava fazendo bullying com Pedro ali, né? Zoando Pedro, vou te dar um apelido aí. Jesus deu um apelido para ele, e o apelido dele é Petrus, que significa pedra. Então o nome de Pedro é esse, rocha, tá? E Jesus deu esse apelido para ele. Por que Jesus daria esse apelido para ele? Segunda coisa que eu acredito é que Pedro,
Ele era um dos líderes dos discípulos e o nome dele aparece sempre em primeiro lugar na lista de todos os discípulos. Então, de certa forma, Pedro representava aquele grupo de discípulos com o qual Jesus estava iniciando a igreja dele. Isso não quer dizer que Pedro é o representante, mas quer dizer que o líder, mas Pedro representa aqueles caras que estão começando, que são a base, que são o fundamento da igreja, os apóstolos. Então, Pedro ali serve como um representante desse grupo. E quando Jesus fala sobre ele, ele não se refere só a Pedro, ele se refere aos discípulos e se refere a nós, porque ele disse que vai construir a igreja dele com pedras vivas. E uma outra coisa que me faz concluir que é Pedro, é porque em Atos 2:41 há um cumprimento disso. O que acontece lá? Diz que Pedro, Jesus Cristo voltou aos céus, e aí 120 pessoas mais ou menos estavam reunidas orando, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas naquela festa, e aí de repente Pedro, cheio de coragem, diz que Pedro foi no meio da rua e ele começou a pregar o evangelho. E os que aceitaram as palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E a Bíblia só contava os representantes de famílias, aqui são homens. Se contar as mulheres, as crianças, nós podemos chegar aí talvez a 6, 7, 8 mil pessoas. É muita gente. A primeira pregação de Pedro, e aqui começa esse movimento da igreja se cumprindo então na pregação de Pedro. Olha só que bacana. Então, eu acredito que Jesus está falando sobre Pedro, e isso me leva a pensar no seguinte, que a igreja, em segundo lugar, ela é feita de pessoas imperfeitas. Porque Pedro é um cara extremamente imperfeito. Pensa comigo. Jesus está falando, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. E se fosse nas nossas igrejas de hoje, por exemplo assim, Pedro negou Jesus, e depois de 40 dias, Pedro estava pregando, 45 dias ele estava pregando. Se fosse na nossa igreja, Pedro ia entrar em disciplina. Não, Pedro está em disciplina, ele negou Jesus, ele não pode pregar, não pode ministrar. Mas olha a graça de Jesus alcançando Pedro e transformando esse cara aqui nos evangelhos. Você vai ver a história de Pedro, ele é muito impulsivo, ele fala o que não devia, ele volta atrás, aí uma hora ele fala, não, eu vou dar minha vida por você, depois ele tem medo. Aí mesmo lá em Gálatas, Paulo vai lá e dá uma bronca em Pedro, porque ele está fazendo acepção com relação aos gentios, achando que eles precisam também passar pelo processo de circuncisão, enfim, uma bagunça. Então, Pedro não era um líder perfeito, não era um grande homem de Deus, um cara incrível, não, ele era um homem cheio de imperfeições, assim como eu, assim como você. Jesus não escolheu os melhores, Jesus não escolheu os perfeitos, pelo contrário, Jesus escolheu publicanos. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, gente que era considerado traidores da nação dos judeus, eram traidores. É como se são caras que têm o nome na Lava Jato. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Isso era uma coisa absurda para as pessoas. E aí diz a Bíblia que depois de Jesus chamar Mateus, e os discípulos estão até lá, ó Jesus, mas você sabe quem é esse cara? Ele é um cobrador de impostos. Não, eu sei exatamente, é por isso que eu estou chamando ele. E Mateus abandona esse cargo de cobrador de impostos, provavelmente. E depois diz a Bíblia que Jesus está na casa dele fazendo um happy hour, ou na casa de Mateus. E Mateus chama os cobradores de impostos. E a casa enche de publicanos. O que Jesus está fazendo? É interessante que Jesus escolheu começar a igreja dele com pessoas imperfeitas. Porque as pessoas imperfeitas são alvos do amor de Jesus, o amor maravilhoso de Jesus. Mas esse amor transforma essas pessoas, assim como transformou a vida de Pedro. Pedro é um outro cara depois da ressurreição. O que foi que aconteceu com Pedro? Que uma hora nega Jesus, e depois de 40 dias, ele tem coragem para enfrentar milhares de pessoas e pregar que ele crê em Jesus e que ele vai dar a vida dele por Jesus, que Jesus Cristo ressuscitou, que ele é o Filho de Deus, e Jesus Cristo acabou de ser crucificado, e lembra disso, porque ele se dizia o Filho de Deus.
E agora, Pedro, 40 dias depois, diz, ele era mesmo filho de Deus, e ele começa a causar um alvoroço na cidade. No dia seguinte, diz o texto ali, se eu não me engano, Atos 3, 4, vai mostrar Pedro indo na sinagoga. E aí ele chega na sinagoga, tem um homem lá paralítico, ele cura esse homem, aí todo mundo, oh! Aí Pedro aproveita, ele começa a pregar o evangelho, esse é o poder de Deus, tal, tal, tal. E aí diz que nessa hora, prendem Pedro e levam ele diante do sinédrio, os mesmos homens que mataram Jesus. Pedro agora está diante deles e ele prega o evangelho com coragem. E diz que naquele momento mais 2.000 pessoas se converteram, mais ou menos. Nesse momento a igreja já tem 10.000 pessoas em 2 dias, 3 dias. E Pedro está lá, um cara corajoso. Então é isso que eu acho lindo da igreja, porque Jesus pega pessoas imperfeitas e ele transforma essas pessoas. E ele coloca o Espírito Santo na vida dessas pessoas e faz uma obra maravilhosa e usa essas pessoas. E não é sobre mim, não é sobre Pedro, não é sobre você, é sobre ele e o poder dele atuando através de nós. Eu, só para vocês terem uma ideia, o quanto eu amo falar sobre isso, eu creio que esse é o Evangelho. Que muitas pessoas olham para a igreja como se a igreja fosse, mas tem um monte de hipócrita lá. Porque as pessoas acham que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, né? Os crentinhos certinho. E não, nós estamos na igreja exatamente porque não somos essas pessoas e precisamos de um Salvador. Porque se fosse por mim, ai de mim. Então nós vamos para a igreja exatamente porque precisamos de um Salvador. Então a igreja é esse corpo de pessoas que creem, que acreditam que Jesus é esse Salvador, porque nós somos pecadores. Uma das coisas que eu mais gosto na Rede é que quando eu faço boas-vindas da Rede, a gente tem um momento de boas-vindas para todos, e eu apresento a Rede da seguinte forma. Eu falo assim, bem-vindo à pior igreja do Brasil. Bem assim. Tem muita gente visitando, não sei o que, lotado de gente, fala assim, bem-vindo à pior igreja do Brasil. E prazer, eu sou o pior pastor do Brasil. E eu vou te falar uma coisa, se você soubesse ou conhecesse a história das pessoas que estão aqui, provavelmente você se levantaria agora e iria embora. Nesse momento as pessoas já estão em choque. E aí eu viro e digo o seguinte, essa é a triste notícia sobre nós. Essa é a verdade. Mas agora eu quero te contar uma boa notícia. A Bíblia diz que onde abundaram os pecados, as falhas, os erros, superabundou a graça de Deus, ou seja, o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas e é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus Cristo nos salvou e Ele tem transformado as nossas vidas com o seu amor. Por isso eu quero te convidar a estar nesse lugar e hoje e experimentar a presença de Deus aqui, porque Jesus está aqui e Ele quer derramar o amor dele também sobre a sua vida. Cara, nesse momento já tem galera aceitando Jesus, né? Mas esse é o Evangelho. E nós não podemos esquecer isso, e eu creio que Jesus começou a igreja dele com pessoas imperfeitas, pessoas que são transformadas, e eu sou o pior pastor do Brasil, e a Rede é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar por mim. Mas, em terceiro lugar, o texto diz, e as forças da morte não a conquistarão. Isso me mostra que a igreja é um movimento vitorioso. Sabe por quê? Porque aqui a igreja começa no meio do Império Romano, o Império Romano era muito forte, e a igreja era um movimento de 12 carinhas simples, mas de repente Jesus diz o seguinte, nem as forças da morte a conquistarão. Por quê? Porque vocês vão morrer e ela vai crescer, e ela vai crescer, e porque o Império Romano vai vir contra a igreja, tentando destruir esse movimento, os judeus vão tentar destruir, o Império Romano vai tentar destruir, Nero vai tentar destruir, vão perseguir os cristãos, vão colocar os cristãos nas arenas, os tigres vão vir, os leões vão vir, vão devorar os cristãos. Timóteo, Paulo passa a missão para Timóteo está na igreja de Éfeso, e Timóteo escreve uma carta para Paulo, dizendo, Paulo, não está dando, está cheio de falso mestre, a palavra está se perdendo, está tudo dando errado, eu vou abandonar o ministério. E aí Paulo escreve uma carta para ele, não, fica firme, combate o bom combate, assim como eu guardei a fé, tal, e incentivando, mantenha a chama, mantenha viva essa chama que há em ti. E aí Timóteo escreve depois de novo para ele uma outra carta, dizendo, Paulo, não está dando, a coisa está desengringo, né? Tá tudo dando errado. E aí Paulo diz para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso
para guardar essa palavra e essa mensagem até o último dia. Então, Paulo entendia sobre esse movimento vitorioso que nada poderia parar. E não é, às vezes a gente não tem essa impressão de que a igreja é só problema, e pressão, e como que eu vou lidar com isso? E de repente parece que de forma sobrenatural a igreja continua crescendo e crescendo. E isso é maravilhoso. A igreja, de fato, um movimento vitorioso. O Império Romano acabou, mas a igreja se espalhou sobre a terra. Quem explica isso? É sobrenatural. A igreja é um movimento sobrenatural, ela é o poder de Deus sobre a terra, é o evangelho alcançando pessoas, e nós fazemos parte disso. Então hoje estamos aqui 2000 anos depois desses homens de Pedro, que deram sua vida, que morreram de forma trágica, mas a igreja não foi vencida, ela se espalhou sobre a terra, e aqui estamos nós. E eu amo essa igreja, eu amo fazer parte disso, eu sou apaixonado por esse negócio chamado igreja, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa igreja, então, na prática. Porque muitos pastores olham para isso, né? Um movimento vitorioso, mas Tiago, por que muitas igrejas estão morrendo? Se a igreja é um movimento vitorioso, por que a minha igreja está morrendo? Muitos pastores já me fizeram essa pergunta. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que eu creio que quem conduz a igreja é Jesus, Ele é o dono da igreja. Eu não posso trazer as respostas para tudo isso, mas eu quero dizer que algumas vezes eu acredito que a igreja ela cresce naturalmente, a igreja é um movimento vitorioso de Jesus, mas eu acho que às vezes a gente atrapalha. Eu lembro que uma vez o pastor Sidney Costa falou para mim, ele disse: Tiago, o que Deus vai fazer na rede, Ele vai fazer se você não atrapalhar. E eu acredito nisso, eu acredito que talvez a igreja, ela é igreja, ela acontece, é sobrenatural, é o poder de Deus, mas às vezes a gente atrapalha. E eu tenho perguntado para esses pastores, levantado essa pergunta: será que você não tem atrapalhado o que Deus quer fazer com suas ideias, com aquilo que você impõe para a igreja, o que a história da igreja ou as denominações imporam para a igreja, que não tem nada a ver com a essência, talvez? E eu gostaria de pensar isso com vocês hoje, mostrar para vocês algumas decisões que eu tomei aqui. Até que hora eu tenho nessa primeira palestra? 10h15. Então vamos correr. Deixa eu mostrar para vocês 3 decisões, 3 escolhas que eu fiz na minha igreja para não atrapalhar o que Deus poderia fazer, ou queria fazer na minha igreja. Então, para compartilhar o que aconteceu na rede, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Tá? Eu nasci em um lar cristão, eu nasci no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Novo Hamburgo. Meus pais super sérios com Deus, pais que amavam a Deus profundamente. Para vocês terem uma ideia, eu vou resumir, mas meus pais eram da igreja luterana, se conheceram lá, minha mãe muito pobre, meu pai um cara melhor de vida, uma família melhor de vida, mas meu pai não era um homem que levava Deus a sério. Então, os pastores da minha mãe recomendaram que ela terminasse o namoro com meu pai, ela terminou, porque ela amava a Deus, e foi muito difícil isso para ela, mas ela decidiu obedecer a Deus. Depois de um ano e meio, meu pai ficou louco, começou a buscar os pastores, ele queria ser discipulado, começou a ser discipulado, começou a estudar a Bíblia, e ele se tornou um grande homem de Deus, e aí então meus pais voltaram a namorar, se casaram, e tiveram os filhos, e eu nasci nessa família que leva Deus muito a sério. Meu pai estudou em seminário, e a maior missão dos meus pais foi ensinar os filhos a amar a Deus. Eles abriram mão de tudo por isso. A vida deles era ensinar, era culto doméstico toda semana. Eu lembro de culto doméstico que meu pai, ele separou lá uma coroa, um cartaz de cartolina, e a gente tinha que escrever Provérbios 31:30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E aí, agora vocês fazem uma coroa. Tá? Então a gente passou o dia preparando aquela cartolina, meu pai chegou do trabalho, e aí ele disse: agora todo mundo para a sala. E aí meu pai fez minha mãe entrar, botou ela no trono da rainha, que era o sofá, deixou ela lá no trono. Aí ele chamou: agora venham súditos da rainha. E aí entrou meu irmão com a coroa, entrou eu com o cartazinho da mulher virtuosa, né? E nós coroamos a minha mãe, e meu pai disse o seguinte: olha, essa mulher aqui, ela é a rainha do nosso lar. E ela merece toda a nossa admiração e respeito. Eu devo também o fato de hoje eu ser um homem que ama a Deus, a essa mulher que ama a Deus.
E vocês também devem todo respeito e admiração a ela. E naquele dia meu pai me ensinou a amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Eu costumo dizer que na minha casa não tinha decoração, na minha casa era versículo bíblico. A minha casa, eu acordava de manhã e tinha versículo bíblico no teto. Eu acho que durante a noite meus pais iam lá e enchiam o nosso quarto de versículo bíblico. Era uma coisa impressionante. E aí eu acordava e tinha versículo bíblico no teto. Aí eu ia para o armário e tinha versículo bíblico no armário. Aí passava no corredor, tinha um monte de versículo bíblico no corredor. Aí eu ia pro espelho, eu ficava escovando os dentes com versículo bíblico enquanto eu escovava os dentes, lendo todo dia aquele versículo bíblico. Aí eu passava pela sala, versículo gigante do casamento dos meus pais, eu sentava na cozinha, e aí tinha um versículo gigante em letras garrafais dizendo assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquelas palavras bateram no meu coração todas as manhãs, e a Bíblia diz sobre si mesmo que ela é viva e eficaz, e aquelas palavras saltaram daquela parede e foram parar no meu coração, até um dia que eu caí de joelhos, quando eu tinha 14 anos, e eu disse: Deus, eu vou por todo mundo pregar o teu evangelho. Então, a minha experiência familiar é uma experiência muito forte, cheia de histórias incríveis, emocionantes. Meus pais ainda estão vivos lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho uma admiração muito grande por eles. Meus pais abandonaram a igreja luterana porque ela não estava de acordo com a palavra. Vocês entenderam quão sérios eles eram? Abriram uma igreja e a essência dessa igreja era estudar a palavra. Estudar a palavra. Mas aí, com 13 anos, eu sou apaixonado pelo mar, me tornei surfista, e eu comecei a surfar, e com 13 anos eu vivi aquela fase de vida complicada, que a gente começa a querer abrir mão dos nossos valores para fazer parte de um outro grupo fora da igreja. A galera saía do mar, ia fumar maconha nas dunas, eu comecei a ouvir Bob Marley, tinha bandeira do Bob Marley no meu quarto. Imagino meus pais apavorados, né, desesperados do que está acontecendo. Meus pais dobraram os joelhos, e quando eu tinha 14 anos, aconteceu na sala da minha casa, eu estava tocando piano, e de repente eu senti como que a presença de Jesus atrás de mim, na sala da minha casa, e Jesus colocando a mão dele sobre o meu ombro e dizendo no meu ouvido: Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. E nessa hora eu caí de joelhos, e eu rendi a minha vida a Jesus, para o ministério pastoral. Foi uma noite em que eu costumo dizer que antes eu conhecia Jesus só de ouvir falar, e naquela noite eu tive a experiência de Jó. Eu conheci Jesus de verdade, meus olhos viram Deus, eu experimentei a presença de Deus, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, e isso me trouxe uma grande convicção do que Deus tinha para a minha vida. E com 14 anos meus pais voltaram de viagem, eu compartilhei para eles que eu ia ser pastor, eles quase caíram para trás, e a igreja então começou a me preparar para ser esse pastor. Eu lembro que eu fiz um seminário aos 15 anos de idade, eu comecei a estudar teologia lá no Rio Grande do Sul, e depois aos 17 eu fui para o Palavra da Vida em São Paulo, eles me enviaram do Rio Grande do Sul para São Paulo. Mas uma coisa interessante aconteceu nesse tempo. O que foi? Dos 15 aos 17, eu queria falar de Jesus para os meus amigos. Eu tinha uma grande paixão em pregar o evangelho, mas eu tentava levá-los para a igreja e eu não conseguia, porque eles achavam a igreja muito entediante, eles não entendiam o que a igreja estava falando, aquilo para eles não fazia o menor sentido. Então eu comecei um trabalho com eles durante a semana, com a aprovação da liderança, e eu levava meus amigos para a igreja durante a semana para jogar bola, para curtir, para ouvir música e tal, e eu comecei a criar uma conexão, um relacionamento muito forte com eles, e através disso eu comecei a pregar o evangelho para eles de uma forma simples e de uma linguagem que eles pudessem entender, sem negociar a mensagem, mas de uma maneira que eles pudessem entender. E aí teve um dia que um deles virou para mim e disse: Tiago, já que você vai ser pastor, o dia que você fizer uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E aí veio uma ideia na minha cabeça. E se um dia eu vou ser pastor, quem sabe eu não posso construir uma igreja diferente, uma igreja para os meus amigos, uma igreja que eles vão entender o que está sendo falado lá no púlpito. Então, Deus colocou esse sonhozinho no meu coração nessa época dos 15 aos 16 anos. Aos 17 eu fui para estudar teologia no Palavra da Vida. E aí o interessante que aconteceu é que no meu primeiro ano, aos 17 anos no Palavra da Vida, eu fui parar numa cidade chamada Vinhedo. E lá em Vinhedo, eu fui trabalhar de fim de semana como pastor de adolescentes. E aí eu lembro que a igreja era cemitério de pastores, era conhecida como cemitério de pastores. Igreja péssima, igreja horrível. Todo mundo passava por ali e depois acabava o ministério. Só que aí, por providência de Deus, olha só, hoje eu vejo isso e eu quero enfatizar isso porque tem a ver com essa igreja.
chegou o pastor Ari Veloso nessa igreja em 2001, e ele assumiu essa igreja e quebrou toda a liderança, e quebrou tudo, e falou, nós vamos revitalizar essa igreja, a gente vai mudar tudo. E ele falou, Tiago, vem aqui, nós temos um plano para a sua vida, não sei o que, pastor Ari Veloso, daquele jeito dele, bem cabatuta, né? E de repente eu me vi ao lado, durante um tempo, ao lado do pastor Ari Veloso, 6 meses que ele permaneceu em Vinhedo, e ele trouxe o pastor André Fontana, que assumiu a igreja, então eu já estava na igreja de Vinhedo antes do André, como seminarista, e o André veio e se tornou meu mentor, e eu tive esse pequeno contato, mas importante contato com o pastor Ari, com a Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, que começou a me ajudar a entender o que era uma igreja bíblica, mas uma igreja também contemporânea. E ali Deus começou a falar muito comigo. Então, ali em Vinhedo, eu fui pastor de jovens durante 11 anos. Eu criei um ministério em Vinhedo chamado Lighthouse, que era um ministério de jovens. Eu tinha um sonho, Deus realizou o sonho, um pai doou um prédio, 2 prédios que tinham lá na cidade, e nós começamos a Lighthouse nesse lugar, e eu consegui com o dono de uma balada, uma dessas lâmpadas tipo do Batman, sabe? E a gente jogava no céu, em cima da Lighthouse, todo domingo à noite tinha culto simultâneo da igreja, eu jogava no céu de Vinhedo aquela luz, abria 8 faixas, era Lighthouse. Bom, bombou de jovens, a galera, que balada é essa? Que balada? A galera entrava na igreja, eu fechava a porta e mandava a Bíblia neles, porque eu sou a palavra da vida, né? Eu mandava a Bíblia nos caras, e assim, muitos jovens, centenas de jovens se converteram a Cristo. O trabalho da Lighthouse cresceu muito, até que chegou o dia que o pastor André Fontana falou assim, Tiago, você precisa assumir uma igreja. E aí André Fontana me mandou em 2012, para Indaiatuba. Nós tínhamos gente de Indaiatuba querendo começar um trabalho lá, o pessoal vinha para Vinhedo, então nós começamos com um grupo de 30 pessoas, mais ou menos, em 2011. O pastor André Fontana me ajudou a começar esse grupo lá em 2011, uma vez por mês, uma reunião numa garagem, e depois eu comecei a assumir esse grupo nessa garagem, e eram cerca de 30 pessoas, mais ou menos, e aí nós começamos a desenvolver essa igreja chamada Red, tá? Quando eu cheguei em Indaiatuba, 2 perguntas vieram à minha mente quando eu precisava começar uma igreja. Eu cheguei em Indaiatuba e eu percebi que o que mais tinha em Indaiatuba era igreja. Igreja, crossfit e açaí. Tá? E barbearia, agora. Né? E aí eu falei, por que mais uma igreja num lugar que está lotado de igreja? Então, uma das coisas que eu aprendi com o pastor Ricardo Agreste, inclusive, foi isso. Se Deus deseja realmente uma nova igreja nessa cidade, a quem Ele quer alcançar? E ali me veio à mente o sonho que Deus tinha colocado no meu coração de construir uma igreja diferente, uma igreja para os meus amigos não cristãos. Então eu decidi que seria isso. Eu não quero alcançar os cristãos dessa cidade, eu quero alcançar o público que não é alcançado, pessoas que não gostam de igreja, que talvez jamais iriam numa igreja. Eu quero alcançar essas pessoas. E aí a segunda pergunta que eu fiz é como seria a igreja capaz de alcançar essas pessoas? Como vai ser essa igreja capaz de alcançar essas pessoas? Como vai ser o louvor? Como vai ser o ambiente? Como vai ser, pensando em termos de estratégia e não em essência, como vai ser essa igreja no seu formato, na sua linguagem? E aí eu tomei algumas decisões, o Diego compartilhou aqui, nós decidimos criar uma igreja bíblica, contemporânea e simples. Então a Red é uma igreja bíblica, eu nasci num lar cristão onde a Bíblia era tudo, uma igreja onde a Bíblia era tudo, a gente estudava a Bíblia dia e noite. Eu fui para a Palavra da Vida para estudar a Bíblia, grego e hebraico. Então, eu não consigo imaginar uma igreja que não fosse bíblica e que levasse a Bíblia muito a sério. Mas, por outro lado, eu também queria uma igreja contemporânea. Uma igreja para os dias de hoje. Porque, para mim, não fazia o menor sentido a pessoa ir para a igreja, aprender sobre Gálatas 2, e daí chegar em casa e a esposa perguntar, o que você aprendeu hoje lá na igreja? Eu aprendi Gálatas 2. Mas e aí? E o que você aprendeu sobre Gálatas 2? Aprendi Gálatas 2. Então, eu queria uma igreja que aplicasse Gálatas 2 na vida das pessoas. O que isso tem a ver com a sua vida cotidiana, com o teu trabalho, com os teus relacionamentos? Uma igreja que trouxesse a verdade para a realidade de hoje, para esse momento. Porque nós não precisamos mais de igrejas para antigamente, nós precisamos de igrejas para hoje. Então não é sobre abrir mão da mensagem,
é sobre falar a mensagem, trazer a mensagem de uma maneira que as pessoas entendam. Muita gente às vezes chega para mim e fala assim: mas já não se fazem mais igrejas como antigamente. Eu digo: amém, graças a Deus, porque não precisamos mais de igrejas para antigamente, nós precisamos de igrejas para hoje. Já não se fazem mais pastores como antigamente. Amém, graças a Deus. Nós precisamos de pastores para hoje, para os nossos desafios, para a nossa realidade. Então, uma das coisas que eu entendi sobre bíblica e contemporânea é que isso aqui é algo que muitos pastores não entendem, a diferença entre forma e essência. Forma e essência. Eu gostaria de rapidamente falar com isso sobre você. Se a gente vai falar sobre igreja na prática, a gente precisa entender a diferença entre essência e forma. Isso foi algo que eu aprendi com o pastor Ari Veloso, pastor André Fontana, pastor Ricardo Guest, e com o tempo eu fui desenvolvendo isso cada vez mais, porque as pessoas não entendem isso. Então, em primeiro lugar, a igreja, na sua essência, ela é um organismo, ela não é um prédio. Ela é feita de pedras vivas, ela é feita de pessoas. Porém, essas pessoas precisam ter um local para se reunir. Não, mas vamos se reunir nas casas. Tá bom, começa na casa, igreja orgânica, né? Aquele papo de igreja orgânica. Legal, né? Aí começa na casa, aí todo mundo gosta, tá? Aí vem 20 pessoas, 30 pessoas, 40, não cabe mais na sua casa. A gente precisa de um lugar maior. Então vamos alugar agora um lugar para a igreja, então um lugar bonitinho, vamos deixar ele bonitinho. Mas para alugar a gente vai precisar juntar o nosso dinheiro. Mas juntar o dinheiro, vamos depositar na conta de quem? É chato depositar na conta de uma pessoa. Então vamos criar uma conta para a igreja. Não, mas para criar a conta para a igreja, a gente vai precisar ter um estatuto da igreja. Para ter um estatuto, a gente vai precisar ter uma assembleia. Para ter uma assembleia, a gente precisa ter uma membresia. A gente vai precisar de uma diretoria, um conselho fiscal, uma tesouraria. E aí, meu amigo, nesse sentido, você já começou a organização. Você está entendendo? A organização é necessária. A instituição, no nosso país, não dá para você ter uma igreja que nós precisamos obedecer às leis do nosso país que dizem que a igreja precisa ter estatuto, uma diretoria, uma membresia, é uma organização. Então não tem como fugir disso, que muita gente olha para isso, não, eu não quero instituição, porque se machucou com a instituição, infelizmente, porque muitas igrejas se perderam aqui. Agora, a organização, a forma, existe para atender o organismo. Então, isso aqui é estrutura para o organismo. Isso aqui é a essência, é o principal da igreja. Mas a organização vem para trazer estrutura para que a igreja possa crescer de forma saudável, ter um local para se reunir, as finanças, um grupo de líderes e de membros. Então, a organização é necessária. Mas essa organização deve servir ao organismo, e por isso eu acredito numa igreja simples, uma organização mais simples, que realmente traga mais foco e ênfase para o organismo. Tá? Mas aí, na sua essência, a igreja ela é bíblica. A essência ela é uma mão fechada. Eu não posso abrir mão daquilo que está na palavra. Os princípios não mudaram, eles continuam até hoje. O que Deus disse, o que está na palavra não muda. Mas na forma eu posso ter uma igreja relevante. E a forma pode ser uma mão aberta, onde eu apresento a essência, uma bandeja, onde eu apresento essa essência, esse conteúdo. E essa forma, ela pode ser uma forma relevante. Então eu tomei a decisão de construir uma igreja biblicamente sadia, mas culturalmente relevante. Uma igreja bíblica na essência, mas relevante na forma, criativa na forma. Por outro lado, eu decidi construir uma igreja fiel a todos os princípios do que deve ser a igreja, mas na forma uma igreja criativa. Na sua essência, ela tem princípios eternos, mas na sua forma, ela traz métodos atuais. E é muito importante a gente entender a diferença disso, porque muitos pastores, ao longo do tempo, foram confundindo isso aqui. E para muitos pastores, isso aqui se tornou essência. Então, o que é? A gente fala sobre o altar. Não, porque lá no altar é um conceito lá do templo da cultura judaica. Lá era o altar, mas não existe mais templo. Jesus acabou com o templo, ele disse que ia destruir o templo. A gente voltou a construir o templo, agora tem um altar lá na igreja. E não é errado a gente chamar de altar, é o nome, altar, ok, botaram esse nome, mas não existe mais isso. A gente começa a idolatrar essas coisas. E aí muitas igrejas, só para vocês terem uma ideia, no século XV, mais ou menos, muitas igrejas
ortodoxas, elas não tinham banco de madeira. Elas não tinham banco, elas não tinham cadeira. As pessoas adoravam a Deus de pé. O culto não era aqui na frente, o culto era no meio. Por quê? Porque eram conceitos, princípios da igreja, por trás do conceito de igreja. Então, uma pessoa no meio, as pessoas ao redor, todo mundo de pé, porque imagina, se você sentar é entretenimento. Então, a igreja não existe para entretenimento, então ninguém vai sentar, vai ficar todo mundo de pé. Meu pai recentemente esteve na Rússia, ele mandou uma foto de uma igreja ortodoxa, todo mundo de pé no culto. Por quê? Porque não pode sentar, sentar é conforto. E aí veio um cara e trouxe uma inovação no século XV. Vamos pôr cadeira na igreja. Cadeira nas igrejas, o mundanismo está entrando na igreja. Né? Cadeira na igreja. E aí construíram bancos de madeira, o banco era muito caro. As famílias ricas pegavam um banco, faziam um banco e escreviam o seu nome lá no banco, porque nós pagamos por esse banco. Né? Então elas iam lá e sentavam no banco. E assim a igreja foi, ao longo dos séculos, ela foi criando novas formas de acontecer. Né? E aí o pastor, daqui a pouco, ele começou a usar terno, começou a usar gravata, e aí até hoje muita gente fala assim, não, pastor que não usa gravata não é pastor. Né? Não pode subir no altar sem gravata. Tá bom, Jesus usava gravata. Paulo usava gravata. Então, você está entendendo? Isso foi uma forma constituída ao longo dos séculos na história da igreja, e nós vamos trazendo essas formas como se elas fossem essência. Mas a igreja foi criativa naquela época. Deixa eu te mostrar uma das criatividades da igreja. Eles não tinham projetor, nós temos projetor. Então o que eles faziam? Por quê? Porque o ser humano ele aprende muito melhor vendo do que ouvindo. Uma imagem vale por 10.000 palavras. Então eles entenderam isso. Então vamos usar a arte. Vamos usar a criatividade. Duas coisas que eles fizeram. Primeiro, os vitrais. Os vitrais, o que eram? Eles não tinham projetor, mas eles tinham a luz do sol. Vamos pôr uma janela que vai refletir essa luz do sol, a luz do sol passa através dela e ela vai mostrar uma imagem cheia de luz, cheia de cor, vitral. E esses vitrais têm ensinos bíblicos. É um projetor. Você está entendendo? Só que é um projetor daquela época, eles foram inteligentes e fizeram arte através daquilo, ficou bonito. Aí depois fala o seguinte, não, vamos pintar então as colunas da igreja. Vamos pintar o teto da igreja, vamos pintar a igreja inteira, cheia de imagens, de histórias bíblicas, da história da igreja. É isso, uau, vai ficar bonito, e pintar, tal, pronto. Virou forma. O vitral virou forma. Não, agora o vitral é a igreja. Não, o vitral é forma. O teto é forma. O projetor é forma. A gente não precisa mais do vitral, a gente tem um projetor. É melhor, dá para ficar trocando a imagem o tempo todo aqui. Agora, daqui a pouco o projetor já vai ficar obsoleto, daqui a pouco a gente vai ter telão de LED nas igrejas, telão gigante. Você está entendendo? Foi isso que eu trouxe para a minha igreja. Eu disse o seguinte, eu quero pregar o evangelho, mas para o nosso tempo. Então, eu quero pregar a Bíblia, eu quero que a Bíblia esteja gigante atrás de mim, numa tela gigante, eu vou ensinar a Bíblia, interagindo junto com o telão. E a igreja, entendendo essa visão bíblica e contemporânea, eles falaram, Tiago, é isso, nós precisamos alcançar o nosso tempo. E depois que a gente colocou aquele telão lá, e eu comecei a pregar a Bíblia interagindo com o telão, a igreja explodiu, e no YouTube explodiu. E você está entendendo? São estratégias, é criatividade. Aí eu vou tocar num assunto difícil e delicado, por exemplo. Eu vou correr. Seguinte, eu nasci numa igreja que tinha um negócio chamado EBD, tá? Escola Bíblica Dominical. E a EBD é uma bênção. Foi uma bênção na minha vida. E eu conheço igrejas que ela continua sendo uma bênção, porque ela é, e eu acredito nela. Mas eu acho que a gente às vezes confunde um pouco as coisas. Porque, por exemplo, a minha igreja hoje não tem EBD. O que eu quero dizer por EBD é, não tem escola bíblica de domingo. Eu tenho EBS, eu tenho escola bíblica de segunda. Só que a minha escola bíblica de segunda, achei que esse nome não ia ficar legal, eu botei o nome de Red College. Tá? Red College. Aí todo mundo quer participar do Red College é animal. Só que em vez de criar uma sala na igreja, eu criei uma sala de Starbucks dentro da minha igreja. Uma sala cheia de sofá, puff e poltrona, não sei o que, ambiente. É lindo, é maravilhoso. Você entra lá, dá vontade de ficar lá para sempre. Criei um ambiente. E eu criei o Red College com módulos de ensino, uma faculdade dentro da igreja, com professores do Palavra da Vida. Agora, muita gente chega e fala assim, não, mas a IBD não. Eu lembro na minha igreja, virou uma briga, a igreja rachou por causa da IBD. Os que acreditavam que a IBD tinha que continuar, e não podia tirar a IBD. E os que não,
vamos pensar algo diferente, vamos levar um ensino para dentro das casas, num pequeno grupo, vamos fazer algo durante a semana. A igreja rachou. Só que, né, eu sempre gosto de fazer um exercício com os pastores, que é o seguinte, eu faço a pergunta assim, olha, ensino bíblico é essência ou é forma? As pastores, é essência. Ok, EBD é essência ou é forma? As pastores, é essência. Não, é forma. O ensino bíblico é essência. A EBD é uma forma de ensinar a Bíblia. É ensinar a Bíblia no domingo, mas eu posso ensinar a Bíblia na segunda, eu posso ensinar a Bíblia na terça, eu posso ensinar de manhã ou eu posso ensinar à noite. Isso é forma, o horário, o dia, eu escolho. Onde vai ser, como vai ser, eu escolho. Mas a essência é a Bíblia. É a Bíblia, tá bom? Então, essa é a dificuldade que muita gente tem de entender. Louvor é essência ou é forma? Louvor é essência. Nós temos que louvar e adorar a Deus. Mas o inário cristão é essência ou é forma? Essência. Não, o inário cristão é forma. É uma forma de louvar a Deus. É uma forma. Pessoas escreveram músicas que contêm essência. É uma forma de louvar a Deus. E a Hillsong? Não, a Hillsong não. A Hillsong não é nem essência nem forma. Né? A Hillsong é forma, uma forma contemporânea de louvar e adorar a Deus. Aliás, vá ler as letras da Hillsong. É impressionante. Letras incríveis, profundas, que talvez não tocam o coração das gerações mais antigas, mas toca o coração da nova geração, por isso que explodiu. Então, são formas novas, contextos novos, e óbvio que a gente tem que avaliar biblicamente cada letra, e nós fazemos isso como igreja. Eu não acho que a gente tem que abandonar as músicas antigas nem as novas, eu acho que a gente pode conviver com tudo isso junto. Mas o que eu quero dizer é que ao longo do tempo a igreja foi criativa, e nós paramos de ser criativos, a gente continua repetindo o modelo que eles criaram. É pacote. Quando a gente tá pegando a igreja do século XV, XVI, XVII, XVIII, não, eu não quero a igreja do Rick Warren, a igreja com propósito, eu não gosto de pacote, eu quero a igreja do Spurgeon, né? É um pacote, só que é o pacote do século XVII, tem o pacote do século XXI, você que escolhe, tá? Por exemplo, onde surgiu o EBD? Robert Hayes, perto de Londres, uma cidade mergulhada na violência, na época da Revolução Industrial. Ele teve uma ideia criativa, ele falou assim, a minha cidade está perdida, eu quero transformar a minha cidade. Como eu vou fazer isso? Através da educação. O povo precisa de educação, mas que dia eu posso trabalhar na educação deles? No domingo, porque eles trabalham de segunda a sábado, da Revolução Industrial. Aí ele falou assim, então vou criar uma escola de domingo, e essa escola vai ter como livro-texto a Bíblia. E aí ele pegou a Bíblia e começou a alfabetizar as pessoas através da Bíblia. E aí ele botou o nome, qual vai ser o nome da minha escola? Então ele alfabetizava com a Bíblia, pregava o evangelho através disso. Qual vai ser o nome da minha escola? Escola Bíblica Dominical. Aí ele criou a ideia da Escola Bíblica Dominical, e John Wesley veio, achou aquilo fantástico, e John Wesley pegou e começou a espalhar isso por Londres, por toda a Inglaterra, isso se espalhou pelo mundo, e até hoje existe a ideia da EBD, uma ideia fantástica de Robert Hayes no século XVIII. Você está entendendo? Por que a gente não pode ter ideias fantásticas no século XXI? Ideias que vão se conectar ao nosso tempo, à realidade do nosso tempo, o tempo que as pessoas hoje têm, as necessidades que as pessoas têm hoje. Então eu criei na minha igreja o Red College, e também nós trabalhamos princípios cristãos e discipulado, pastorei dentro do pequeno grupo, ao invés de ter a EBD, até porque a igreja hoje tem 3 cultos no domingo, 10h30, 17 e 19 horas, e nem daria tempo da gente fazer isso. Então eu só gostaria de mostrar isso para vocês. Como disse Steve Andrews, como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? Então deixa eu falar uma coisa, eu não abro mão da Bíblia. Se você for na Red, cara, você não vai voltar na Red, cara, porque é pancada o tempo todo. É pancada, pancada. É UFC, cara. É um negócio, as pessoas falam, eu vou para a igreja para apanhar. Tá? Por quê? Porque o evangelho ofende. Porque o evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia. Qual é a péssima notícia? Nós somos pecadores miseráveis. E se eu sou um pecador miserável, significa que eu estou errado, que eu estou condenado. Então só é evangelho quando eu entendo essa péssima notícia, porque hoje existe esse movimento evangélico que diz, a cruz não revela, a cruz não mostra o seu pecado, ela revela o seu valor. Né?
Não, a cruz mostra o seu pecado antes de qualquer coisa. Jesus só está lá porque você pecou. Enquanto você não entender isso, então, hoje o movimento é o evangelho coach, né? Essas próximas séries agora eu vou pregar sobre o falso evangelho coach, um dos evangelhos. Daqui a pouco vocês vão ver sobre isso. Mas o evangelho de Jesus ofende, a rede ofende as pessoas. Mas eu construí uma igreja que na estrutura, no estacionamento, na conexão, nos relacionamentos, no amor, é uma igreja extremamente amorosa, mas a hora que a gente abre a palavra, a gente começa a pregar, é a verdade. Mas é a verdade com graça, porque Jesus veio em verdade e graça. Então nós pregamos a verdade em graça. Então como seria essa igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? O restante, nós queremos acolhê-los e abraçá-los muito bem. Tá? Andy Stanley disse o seguinte: como pregador, é minha responsabilidade ofender as pessoas com o evangelho. Esse é o motivo pelo qual nos esforçamos tanto para não ofendê-los no estacionamento, no corredor, no check-in ou nas primeiras partes do nosso culto. Queremos que as pessoas voltem na semana seguinte para outra rodada de ofensas. Essa é a rede. A rede foi construída, eu sou parceiro da igreja North Point nos Estados Unidos e estive lá muitas vezes com eles e eles têm me ajudado a construir a igreja que eu tenho construído pensando nisso. Então eu tenho um estacionamento que parece aeroporto. É tudo incrível na rede, mas quando a gente prega o evangelho, é, é pedrada, cara, é UFC, tá? Então a gente quer que as pessoas voltem. E sabe o que é impressionante na rede? A gente tem pregado esse evangelho faca na caveira e a igreja não para de crescer. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma série há um mês atrás que foi Papéis Invertidos, falando sobre o papel da mulher, o papel do homem, sobre a submissão da mulher e o que significa isso, sobre o papel do homem banana que precisa assumir a liderança do lar, sobre pais bananas educando filhos hoje. Cara, foi pancadaço, quebrando tudo, trazendo os princípios cristãos de uma maneira extremamente contemporânea, mas pregando a verdade. A igreja encheu. Aí depois entramos na série Fábrica de Ídolos, que os evangelhos se gavam. Não, nós não temos idolatria, só os católicos, né? Você está enganado. Deus diz para o povo de Israel lá em Ezequiel: vocês têm ídolos no coração. Nós pregamos sobre os nossos ídolos no coração, a adoração do eu, evangelho coach, negação do eu, e mostrando o evangelho de Jesus, que é a negação do eu, a morte para si mesmo. O evangelho coach diz: busca o que te faz feliz. O evangelho de Jesus diz: tome a sua cruz, né, e morra para si mesmo. Não é sobre a sua felicidade, não é sobre a sua realização. É de pancada o tempo todo. Tá? Mas a gente construiu uma igreja que na sua estratégia ela é incrível. Por isso, esse pastor disse o seguinte: nossa estrutura não é um fim em si mesmo, é uma estratégia para salvar o mundo. Organizamos nossa igreja em torno da grande comissão. Então a igreja foi organizada em torno de pregar o evangelho para as pessoas. Tudo foi planejado. No momento em que a pessoa entra no nosso estacionamento, eu vou contar isso depois para vocês, como que funciona isso na prática. A pessoa entrou no estacionamento, meu amigo, ali já é o palco. O palco não é onde eu estou, o palco é onde nossos voluntários estão trabalhando, todos nós. Estamos pregando o evangelho, uma igreja que foi organizada em torno da grande comissão. E tudo que nós fazemos é uma estratégia. Eu costumo dizer que a rede, ela é uma ratoeira, a rede é uma armadilha. Tá? A pessoa entrou nessa armadilha, pá, a gente pega com a palavra de Deus o cara. Entendeu? O cara entra, ai que bonita, pá, vem a Bíblia no cara. Né? E mostra a verdade para o cara. Então, aí que aconteceu? Quando eu fui criar essa igreja bíblica e contemporânea, eu pensei o seguinte: eu quero um nome legal, quero um nome diferente. Qual vai ser o nome dessa igreja? Aí eu pensei assim: eu quero um nome bem legal, bacana, mas tem um problema. Tem muitas igrejas hoje que são apenas legais, apenas bacanas, apenas moderninhas. Né? Tem muita igreja hoje bacaninha, pastorzinho legal, tal, não sei o quê, mas não tem essência, não tem conteúdo, não tem Bíblia, não tem preparo, não tem seriedade, não tem liderança, não tem disciplina, não tem... Não, eu falei, eu não sou essa igreja, nem quero ser, porque eu acredito que as igrejas apenas moderninhas não vão durar. Porque o povo quer conteúdo, o povo precisa de alimento, transformação em pastoreio e discipulado. Então, eu pensei, não, mas se eu pôr um nome só bacana, eu vou afastar pessoas sérias, porque elas vão olhar e vão falar assim, não, isso aí não pode ser sério. Red, imagina, né? Então eu pensei o seguinte, não, eu vou pôr um nome de igreja, Igreja Batista Redenção, né? Aí todo mundo vai falar, isso sim é uma igreja, né? Mas eu peguei a sacada, eu vou botar Redenção, e eu vou cortar aqui o Redenção e eu vou deixar Red, a abreviação de Redenção. E redenção significa que nós somos comprados por Jesus, né, de volta. E como Jesus nos comprou?
Com o seu sangue. O seu sangue remiu os nossos pecados. E o sangue de Jesus é vermelho, red. Então nós construímos o conceito da igreja. A minha ideia foi criar um conceito híbrido. Uma igreja que traz a seriedade, o conteúdo, a essência, mas uma igreja também contemporânea. Isso está no nosso logo, então, Igreja Red. E aí nós trouxemos essa ideia de que a Red é uma igreja de pessoas imperfeitas, mas Jesus derramou seu amor, seu sangue sobre nós, cobrindo nosso pecado e nossa vergonha, nos cobriu com as suas vestes de justiça. O amor de Jesus foi derramado sobre nossas vidas e esse amor nos salvou e tem nos transformado. Por isso, na Red, tudo é sobre Jesus, tá? E aí, no fim das contas, ninguém sabe que é a Igreja Batista Redenção, porque o Red acabou pegando, todo mundo amou, todo mundo, você vai lá em Dayatuba, você vai ver em todos os casos, adesivo da Red para todos os lados, porque a coisa está tomando uma proporção gigante, porque as pessoas amaram isso. Foi uma estratégia minha de marketing, de publicidade, que deu certo. As pessoas amam a Red e todo mundo prega o evangelho da Red. Ah, mas o que é Red? Red é redenção. Ah, mas o que é redenção? Você está entendendo? É uma coisa super legal que aconteceu. E para a gente encerrar, eu escolhi criar uma igreja simples. E aqui eu vou ser bem rápido. Qual é o propósito da igreja? Tá? Efésios 4 vai dizer para nós que o propósito de uma liderança e dos membros e cada um atuar no corpo é que todos nós sejamos conduzidos à plena maturidade, à medida de Cristo Jesus, à plenitude de Cristo. Então, nós estamos vivendo todos um processo, nos tornando maduros na medida de Jesus. Essa é a missão de Deus, o propósito de Deus agindo em nós. Então, como igreja, nós temos que enxergar isso. Qual é a nossa missão? É levar as pessoas a se tornarem como Jesus. Como que a gente vai fazer isso? Bom, as igrejas até hoje, elas decidiram fazer assim, vamos fazer o seguinte, vai ter evento, culto, EBD, reunião, congresso, coral, ministério de homens, ministério de mulheres, casais, banda, louvorzão, não sei o quê. Então, vai lá, cara, chega até a imagem de Jesus, né? Cresça, amadureça, seja transformado. E aí o cara entra, tem um monte de coisa, aí tem culto de segunda, culto de terça, culto de quarta, culto de quinta, culto de sexta. O cara se perde no meio daquilo e o pastor quer que todo mundo esteja lá. Vamos lá, tem que estar em todas as programações da igreja. E aí você entra num modelo baseado em ativismo. Só que ativismo não transforma. Ativismo mascara. É a mesma coisa que Marta e Maria. Marta estava lá no ativismo dela, mas a vida em desordem. Então eu parei para pensar nisso e falei assim, não, eu não quero uma igreja vivendo isso, porque isso vai me esgotar, vai destruir minha vida, meu casamento, minha família, a vida e as famílias da igreja. Eu quero viver algo mais verdadeiro. Você já viu isso? Você estava servindo com uma pessoa, estava sempre lá na igreja, a pessoa daqui a pouco divorciou. Mas como assim o fulano estava ali servindo, mascarando a vida dele naquela vida de ativismo de igreja, mas não necessariamente sendo transformado. Então, a gente sempre costuma dizer, né, que evento é evento. Eventos não transformam a vida das pessoas. Eu lembro que na Lighthouse, como pastor de jovens, eu queria fazer evento para chamar a galera, não sei o quê, e chamava, e enchia. Mas não transformava. O que transforma é discipulado. Então, eu decidi romper com esse modelo de igreja baseada em ativismo e eu decidi criar uma igreja baseada num processo de formação espiritual. Então, a igreja não vai ter muitas coisas, a igreja só vai ter um culto no domingo, o pequeno grupo durante a semana fechado, pastoreio discipulado e o serviço na igreja. E eu creio que a pessoa vivendo isso semanalmente, no mundo que nós vivemos hoje, cheio de demandas, não vai esgotar ela, mas vai dar a oportunidade de ela viver um crescimento sadio, consistente, ao longo do tempo, pensando em longo prazo. Tá? Eu não penso em transformar pessoas a curto prazo, porque seria ridículo, isso não seria bíblico. Jesus disse, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, óbvio, Jesus pode voltar logo, mas eu estou pensando a longo prazo. Tá? Nós vamos transformar a vida dessas pessoas através de um processo de formação espiritual. Talvez você vai dizer, mas Tiago, o que significa isso? Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, na minha segunda palestra, tá? Mas só para instigar, já passei 10 minutos, vou encerrar. Começamos a Red em 2012, a Red completou 7 anos, hoje nós somos 2.000 pessoas, e eu não estou falando isso para ficar, ai, nossa, olha a Red. Não, não é nada disso, é só para mostrar o que aconteceu. Aconteceu isso, e eu não esperava, eu não planejei isso. A Red não chama banda, a Red não faz evento, eu não levo o pastor de fora, eu não faço, a Red não tem nada. Tá? O pessoal chega, mas e Ministério de Mulher? Não tem.
E ministério de homens, Thiago? Não tem. E ministério de casais, Thiago? Não tem. Ah, mas para nós, ministério de casais, ministério de homens, ministério de mulheres é no pequeno grupo. Eu prefiro, ao invés de gastar R$ 1.000 num retiro, que o casal que deveria ir não vai, eu prefiro gastar esses recursos num discipulado, num pequeno grupo que vai encaminhar essas pessoas durante 1 a 2 anos, investindo na vida delas com proximidade. Nossa igreja vê isso mais transformador do que simplesmente fazer um retiro, um evento. Então nós decidimos investir em outras coisas e a igreja começou a crescer, crescer, crescer. 120% de crescimento ao ano. Quando eu lia livros de história de igreja, como a própria Saddleback, crescia 50% ao ano, de repente, nos últimos 3 anos, a Red cresceu 120% ao ano, e de repente a liderança pegou se perguntando o que está acontecendo entre nós. 22 cidades alcançadas, membros da Red. Eu tenho membro da Red que vem de 1h30 de distância, gente que vem de Piracicaba. Piracicaba frequenta a minha igreja, Campinas, Vinhedo, Valinhos, Sorocaba, Paulínia, Hortolândia, Itu, Salto, Porto Feliz, Cabreúva, Jundiaí, Tupéva, todas as cidades da minha região têm vindo para a Rede e eles fazem questão. E daqui a pouco eu vou falar por que eu acho que isso tem acontecido, por que as pessoas viajam tanto tempo. Mas eu gostaria de dizer primeiro uma coisa: tudo isso aqui é a graça de Deus, é graça, é pura graça. Quando eu era adolescente, eu li a história de Spurgeon, William Carey, Hudson Taylor, e eu vi avivamentos, e eu orei a Deus dizendo assim: Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa história também da tua igreja. E hoje eu creio que Deus tem realizado esses sonhos, nós estamos vivendo algo que é pura graça, é algo que está acontecendo, que não se explica, não se explica. Então, por mais que eu tente falar algo para você aqui, eu não estou explicando, porque é algo que vem de Deus. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu planejei, do que eu sonhei, e é isso que está acontecendo. Mas eu quero compartilhar na prática um pouco do que está acontecendo lá na Rede. Então, você está convidado na próxima palestra, eu vou compartilhar na prática o que está acontecendo, tá bom?